Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós prosseguimos no capítulo 15 de Mateus, a partir do verso 21, e eu tenho como título A Mulher Estrangeira, ou uma outra versão, uma mulher cirofenícia demonstrando fé. E a palavra começa assim a partir do 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela cidade, naquela terra, chegou perto de Jesus e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena, misericórdia de mim, pois a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Então, nós temos aqui uma outra situação bem diferente para que nós possamos aprender, né, com o ministério de Jesus. E Jesus saindo da região para as cidades de Tiro e de Sidom, certa mulher cananeia, não era judeia, não era judia, era cananeia. O cananeu, ele vem da região de Canaã e ele é descendente de Cã, um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E esse Cã teve um episódio bem terrível na vida e na geração dele, porque ele vê o pai Noé embriagado, ele vê ele nu, ele sai contando em deboche para os irmãos, e Noé amaldiçoa Cã, amaldiçoa o filho de Cã, a geração de Cã. Então daí vem a mulher cananeia, daí vem o cananeu. E uma diferença aqui que nós percebemos nessa mulher é que ela vem gritando a seguinte frase: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão só era usada pelos judeus. Essa não era uma expressão que um cananeu, que um gentio iria usar. E o que nós vamos aprender aqui com isso, vai ser uma revelação de Deus aqui para os nossos corações. Mesmo com essa mulher gritando algo que chamaria ali a atenção de Jesus, Jesus fica em silêncio. E os discípulos? Os discípulos queriam se livrar da mulher. A mulher estava incomodando os discípulos. Temos mais um aprendizado aqui. Muitas vezes nos sentimos incomodados. Às vezes na igreja, às vezes são muitas situações com alguém que está se destacando, agindo loucamente, ou porque está fora de si, drogado, embriagado, cheio de demônios e perturbações, ou simplesmente como essa mulher que ela não se importou de perder, vamos dizer assim, a compostura e começar a gritar para chamar a atenção de Jesus. Isso não incomodou Jesus. Não incomodou.
incomoda Jesus, mas incomoda as pessoas, incomodam os discípulos. E nós, como cristãos, nós precisamos de ter um sentimento de compaixão nas nossas vidas, porque de trás das atitudes, sejam elas por drogas, bebidas ou por desespero de vida, são almas que estão por detrás dessas pessoas. São pessoas. Jesus sempre lida com pessoas, né? E não com demônios, com a situação das pessoas. No sentido, quando Jesus ele vê aquele endemoniado gadareno, dá para imaginar o olhar de Jesus para aquela pessoa, aquela alma que estava ali por trás de tudo que aquele gadareno endemoniado estava representando. Jesus não se importa com o que está ali por fora da pessoa. Ele enxerga lá dentro. Ele enxerga a dor, ele enxerga a situação e ele quer resolver o problema das pessoas. Mas os discípulos não. Manda embora, está nos incomodando. Precisamos estar atento a situações como essa que realmente incomoda. Mas qual é a nossa obrigação? É lidar com a situação e não colocar para fora. Isso não é uma coisa que Jesus faria nunca, ele não faz isso. A outra vez que nós tivemos a multiplicação dos pães, os discípulos disseram a mesma coisa: despede a multidão, manda a multidão embora. E Jesus diz: não, resolva o problema delas. E aqui Jesus então, ele vê essa mulher gritando, os discípulos falam para mandar a mulher embora, e Jesus responde no versículo 24: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. E naquele momento a filha dela ficou curada. Veja bem, parece uma grosseira de Jesus, uma grosseria de Jesus. Parece que Jesus foi preconceituoso aqui, mas vamos entender. Para os judeus, o gentio, aquele que não era judeu, o cananeu, os samaritanos, eram como cães, eram chamados de cães. E Jesus aqui primeiro ele pega uma frase da mulher, se passando por judeu, e depois ele apresenta para a mulher quem ela verdadeiramente é, usando aqui de como o judeu via os cananeus, como cães. O que nós aprendemos aqui? Que nós devemos ser aquilo que nós somos. Que nós não devemos tentar passar uma aparência daquilo que nós não somos. E foi isso que essa mulher cananeia tentou fazer para se aproximar de Jesus. Para se passar por judia, chegando e trazendo uma expressão que só o judeu falava. Jesus, filho, descendente de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, com essa expressão que ele diz para ela: mulher, você não é judia. Não precisa usar uma expressão dos judeus. Você é cananeia. E cananeia é chamado como cão.
Foi isso que Jesus estava dizendo para ela. Mas ela não se importa com isso. E ela fala: sim, Senhor, é verdade. Mas como cachorrinho, eu não me importo de comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não me importo de que o Senhor fale que eu seja cananeia, eu não me importo que o Senhor diga que veio para os judeus. Eu estou desesperada. Eu preciso de um grande milagre. A minha filha está padecendo com um demônio terrível na vida dela e eu não me importo, eu me humilho. E ela sai dali com o seu milagre porque Jesus se admira. A estratégia que Jesus usou ali para ver qual seria a reação daquela mulher deu certo. Ela não se importou, ela se humilhou. E ela leva ali o seu milagre. Mas o que nós precisamos de entender aqui é que perante Deus, nós não precisamos, nós não devemos usar máscaras. Deus sabe quem nós somos. E Ele não está preocupado com o que nós verdadeiramente somos, com o que verdadeiramente nós temos para oferecer. São tantas pessoas que tem um ministério de louvor, que tem um ministério com a palavra e querem imitar outras pessoas que admiram. Não precisa disso. Deus quer usar da maneira que nós somos, com o que nós temos. O que Deus quer das nossas vidas é que sejamos santos. É que a gente leve a sério o reino de Deus. Os princípios do reino de Deus, é que a gente busque cada dia mais ser parecidos com Cristo. Isso é que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Depois Jesus se depara com uma multidão de coxos, de aleijados, de surdos, de cegos. E Jesus, ele cura a todos. Ele curou a todos. E o povo ficava admirado de ver coxos aleijados se levantando, cegos enxergando, surdos ouvindo. E isso é maravilhoso. E o mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje, é o Jesus de sempre, sempre será. Ele era, ele é e ele sempre será. Agora tem um milagre que é o maior de todos. É a salvação, é o objetivo principal porque Jesus veio a essa terra. E ele padeceu, morreu, levou na cruz os meus pecados, os nossos pecados. Por que esse é o milagre maior? Porque ele é para a eternidade. Qualquer milagre que eu tenha nessa terra vai acabar aqui. Se eu for curado, vai acabar aqui. Se eu tenho um emprego, se eu tenho uma casa nova, vai acabar aqui. Mas o milagre da salvação e que passa para a minha vida e para a minha família com o meu testemunho, ele é para a eternidade. E Jesus está aí, está aqui para fazer este milagre na nossa vida. E depois Jesus, pela segunda vez, ele multiplica pães e peixes. Dessa vez, uma grande multidão ali e Jesus se compadece daquela multidão porque ele diz que já tinha 3 dias que estavam com Jesus e aquela multidão estava com fome. Jesus, com compaixão, ele diz para os discípulos: eu não quero despedir essa multidão. Se eles forem para suas casas, eles vão desfalecer pelo caminho. E aí Jesus pergunta para os discípulos: o que nós temos aí? E eles respondem: olha, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus diz: tragam para mim. Mande o povo se assentar. Tragam para mim. E no Evangelho de Marcos, capítulo 8, aqui não traz para nós, mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, 5 ao 7, Jesus diz:
ele toma uma atitude que é um ensinamento para nós. Ele manda vir nos pães, ele estende aos céus e ele dá graças. E ele manda distribuir e o milagre é feito ali. E ele manda vir uns peixinhos e ele estende aos céus e ele dá graça e o milagre novamente ali é feito. E uma multidão de 4.000 homens, o que nós podemos dobrar para no mínimo 8.000 pessoas, é alimentado e ainda sobram, 7 cestos de pães. 7 cestos cheios de pedaços de pães ainda sobram. E o que nós aprendemos? O princípio: agradecer. Agradecer o que nós temos. Deus não vai nos dar mais se nós não somos gratos por aquilo que nós temos. É o princípio do coração de Deus. Gratidão. É a chave do coração de Deus. Deus vai nos abençoar a partir do momento que nós somos gratos por aquilo que nós temos. Então nós aprendemos hoje com a mulher cananeia o princípio da humildade, o princípio de ser aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós aprendemos com a multiplicação dos pães e peixes ser gratos. Amém? Fique com essa palavra, fique com essa meditação e que Deus te abençoe muitíssimo.